ainda dentro do tema eclesiologia e história da igreja, tá? Só que nós vamos estudar um tema que foi proposto lá no grupo de WhatsApp da igreja. O pastor perguntou lá sobre quais temas as pessoas queriam conversar aqui na EBD, e aí surgiu vários, né? Entre alguns, surgiu esse que nós vamos conversar hoje. Tá? Antes, porém, nós vamos orar, e eu gostaria de dizer que é uma alegria muito grande nós estarmos aqui, né, com os irmãos presencialmente, tantas aulas, né, que nós temos ministrado de forma remota, e a alegria de estarmos aqui. E a aula de hoje, tá, irmãos, é como se fosse uma aula normal. Pode interromper o pastor a hora que vocês quiserem para perguntar. Ah, pastor, mas está filmando. Vai assim mesmo que eu estou, eu não quero nem saber. É diferente de contar quando a gente está online, né? Eu espero 10 minutos, porque não dá para a gente ouvir. É só por isso. Mas agora não tem sentido, né? Agora pode ser aquela aula normal. Ele pode interromper, ou eu, a pastora, a gente repete a pergunta aqui e explica. Tá? Então, com muita alegria, muita alegria mesmo, nós estamos aqui. Então, irmãos, vamos orar, né? Pedir para a pastora, então, nos levar a relação. Senhor, nosso Deus, Pai Celestial, nós desenvolvemos os nossos corações alegres, Pai, pela comunhão que estamos vivendo os nossos irmãos, porque vamos estudar, Pai, a tua palavra sagrada, a qual verdadeiramente é uma maná, enche de espírito, nos alimenta, nos fortalece. Obrigada por tu estás aqui nesta manhã. Obrigada, Senhor Deus, por todo o calor, pela alegria de confraternizar o aniversário do nosso irmão, Paulinho. Obrigada, Senhor Deus, pelas bênçãos sem medidas que o Senhor tem derramado nessa igreja. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por tudo, por tantos anos juntos, vivendo tantas coisas boas, experiências, onde nos fizeram, nos fazem crescer, ter maturidade cristã. Nós te louvamos por isso, porque verdadeiramente tudo vem de ti, Senhor Deus. E, Senhor, quem seria nós se não fosse o Senhor em nossas vidas? Obrigada, Senhor Deus, porque tu tens sido fiel conosco. Não poderia ser diferente, porque o Senhor é amor, o Senhor é fidelidade. É promessa sua que o Senhor cuidaria do seu povo, Pai. E obrigada, Senhor Deus, por tanto amor que o Senhor tem despertado a esse povo que congrega aqui, a cada um de nós, Senhor, sem exceção. Muito obrigada, Pai, por mais uma aula que nós podemos juntos estudar a tua palavra. Obrigada pela saúde, obrigada por nos ter trazido até este lugar e obrigada, Senhor, sobretudo, por cada um de nós termos a tua igreja, teu igreja. Nós te louvamos por isso, Senhor Deus, porque isso é maravilhoso, Senhor. Em nome de Jesus, esteja conosco agora e traga a mente de cada um o discernimento da sua santa palavra. Amém. Amém. Então, amados, o tema que nós vamos ver hoje foi sugerido, foi o tema do livre-arbítrio. Tem livre-arbítrio, não tem livre-arbítrio? Como é que é esse negócio de livre-arbítrio? A gente perdeu o livre-arbítrio lá no Éden. Como é que é isso? É uma aula que não é nova, né, pastor? Lembrar que todos, né, já estudaram, não que os irmãos não saibam, né? Mas, como foi sugerido, e achamos importante, porque sempre é bom a gente revisar, entender, nós temos novos membros, né? Pessoas recém-batizadas, e
a sequência dessa aula, quando nós acabarmos o assunto do livre-arbítrio, já virá um outro assunto que foram colocados lá no grupo, tá, queridos? Então, não fechou, era só para hoje, né? Nós já temos, fazemos o andamento das aulas. Então, você pode ir escrevendo, vai colocando lá no grupo da igreja e a sequência das aulas serão conforme está lá. Então, o tema livre-arbítrio, meus irmãos, ele surge principalmente porque, é isso que é importante a gente entender. Por quê? Porque até mesmo dentro dos meios evangélicos, existem denominações evangélicas que não creem no livre-arbítrio, creem no determinismo. O que significa isso? Que Deus determinou uns para a salvação e Deus determinou outros para a perdição eterna. Então, o determinismo, não adianta você fazer o que você fizer, você está salvo. E não adianta você fazer também, porque você está perdido. Então, tem esse determinismo aí. E o determinismo, e esse determinismo, ele está ligado a João Calvino. João Calvino era um francês, né? E participou da reforma protestante. Ele é contemporâneo de Lutero. Quando Lutero faz a reforma, Lutero não é a única personalidade da reforma. É importante a gente entender isso, tá, irmão? Junto com Lutero veio João Calvino. Então, João Calvino, ele veio com a teologia lá que ele inventou, chamada calvinismo. E o calvinismo diz que uns vão para o céu, né? Deus determinou que uns vão para o céu e outros vão para o inferno. Tá? Isso é o que João Calvino diz, que o homem não tem livre-arbítrio, né? O homem não tem livre-arbítrio e que a graça é irresistível. Ou seja, para algumas pessoas a graça é irresistível. Então, a pessoa, desta doutrina, deste pensamento teológico, veja que eu não estou dizendo que é bíblico, estou dizendo que é teológico. Tá? Desse pensamento teológico vem o que? A ideia de que, uma vez salvo, salvo para sempre. Né? Você entende? Porque não, se eu aceitei Jesus e a graça é irresistível, eu não preciso esquentar a cabeça. Porque se eu sou salvo para sempre. Né? Mesmo que as pessoas dizem assim, não, mas se ela entrou para a igreja, né, e ela se desviou depois e morreu no mundo, é porque ela nunca foi salva. Os calvinistas falam isso. Mas se ela for salva num determinado forma, nem que seja lá no leito de morte, ela vai lembrar de Jesus e tal. Então, todas essas ideias de leito de morte, na última hora, aos 44 minutos do segundo tempo, acho que o juiz apertar o final do jogo, o cara vai aceitar Jesus. Então, meus irmãos, por isso que é importante a gente ver o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz. Mas pastor João Calvino tirou suas conclusões da Bíblia. Sim, não esqueçamos, tá, que Lutero, Calvino, Zwinglio, Simon, todos esses camaradas da reforma, eles não são. É importante a gente entender isso, pelo amor de Deus. E você que vai ver esse vídeo no YouTube, pelo amor de Deus, entenda isso. Esses homens não são e não têm a mesma autoridade inspirada pelo Espírito Santo de Paulo, de Pedro, de Daniel, de Samuel, de Davi, os autores da Bíblia. Os autores da Bíblia eles foram inspirados pelo Espírito Santo e escreveram, né, e transcreveram a palavra de Deus. Ok?
Os reformadores são importantes? Eu nunca disse que não eram importantes. Graças a Deus aconteceu a reforma. Senão a gente estaria pior do que está hoje. Né? Já está ruim, mas a gente estaria pior. Mas João Calvino, Lutero, todos esses homens da reforma, importantíssimos historicamente, eles não se pode comparar a autoridade espiritual desses homens com a autoridade espiritual dos homens da Bíblia, com a palavra de Deus. É importante que a gente entenda isso. Ok? Por quê? Porque é aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 4, verso 6. Não vá além do que está escrito, para que você não se ensoberbeça em relação a um homem em detrimento do outro. Então, por isso que a gente não pode ir além do que está escrito. Escrito aonde? Na Bíblia. Senão você vai evidenciar um homem em detrimento do outro. Por isso que as pessoas, não, eu sou luterano, eu sou calvinista, eu sou seguidor de Zwingli, eu sou menonita. Não, eu não sou nada disso, eu sou cristão. Eu sigo a Cristo. Maomé, eu sou islâmico. Por quê? Porque eu sigo Maomé. Entende? Eu sou luterano. Por quê? Porque eu sigo a doutrina de Lutero. Não, eu não sigo a doutrina de Lutero, eu não sigo a doutrina de ninguém. Eu sigo o que a Bíblia diz. É isso que é importante a gente entender. Volto a dizer, até o pessoal do YouTube, né, pastor? Não estamos tirando a importância histórica e teológica dos reformadores. Mas também a gente não é criança para dizer que eles não erraram. Eles erraram e erraram muito. Tá? Eles erraram e erraram muito. Né? Para vocês terem uma ideia, Lutero, ele acreditava na consubstanciação. Né? E junto com o pão, tinha o corpo de Cristo de fato, e junto com o vinho, tinha o sangue de Cristo de fato. Mas essa doutrina é da Igreja Católica. Não, a Igreja Católica não é consubstanciação. A Igreja Católica é transubstanciação. A Igreja Católica acredita que o pão se transforma totalmente no corpo de Cristo e o vinho se transforma totalmente em sangue. Isso é transubstanciação que acredita nessa Igreja Católica. O Lutero acreditava na consubstanciação. Junto com o pão tinha o corpo de Cristo e junto com o vinho tinha um pouquinho do sangue de Cristo. Isso aí é história, tá, gente? Não sou eu que estou dizendo, está na história, né? Inclusive está em vários documentos de várias igrejas, tá? Inclusive na doutrina da igreja luterana. Mas isso é um erro, assim, absurdo, né? Isso é um erro absurdo. Mas é Lutero. O Lutero foi importante. Foi, graças a Deus, que ele se revoltou contra a igreja católica, colocou a 95 teses. Aqui na nossa igreja, ali atrás, tem um cardápio bonito, com as 5 solas. Concordo plenamente com aquilo. Só Lutero não seguiu aquilo mesmo que ele colocou. Mas eu concordo com o que ele falou. Ok? Ele não seguiu aquilo que ele falou, mas eu concordo com o que ele falou. Ok? Então é importante a gente entender isso. Então, por que a questão do livre-arbítrio é importante? Porque a questão do livre-arbítrio levanta algumas perguntas. Por exemplo, o homem é capaz de Deus? Ou seja, o homem é capaz de querer Deus, de entender que ele precisa de Deus? O homem é capaz de ir na direção de Deus? Quem acredita que não existe livre-arbítrio diz o seguinte: olha, o homem, por causa do pecado, não consegue dominar o pecado. Ele não consegue se livrar da mancha do pecado. Ele não consegue decidir corretamente ou decidir por Deus por causa do pecado.
como se a mente dele tivesse perdido, em parte, da capacidade cognitiva, né, de tomar essa decisão por conta do pecado. Realmente, quando o pecado entrou, né, pastor? Tudo na humanidade, até a Terra, né? Tudo perdeu a sua capacidade primária. Então, tudo se tornou limitado. Mas Deus, ele não tirou do homem esse presente. Deus deu lá no início, ele não tirou com o pecado. O homem não perdeu, que é o livre-arbítrio. E o que é, de fato, né? O que significa essa palavra, livre-arbítrio? Porque, às vezes, a pessoa ouve essa palavra e pensa que é uma palavra de cristianismo, né? Aí você acredita de crente, esse negócio de livre-arbítrio, né? E nem existe essa palavra, né? De fato, na Bíblia. O livre-arbítrio, ele não é nada mais, nada menos do que a capacidade humana de tomar decisão. Então, o homem, ele tem, por si, uma capacidade independente. Ele tem uma autonomia e uma vontade própria de tomar decisão. E isso vem de dentro, isso é intrínseco do ser humano. Então, todo ser humano, desde pequeno até envelhecer, ele não vai perder essa capacidade dada por Deus. E isso envolve uma responsabilidade moral. Porque toda nossa decisão, seja qual for, por exemplo, uma coisa simples, eu acordei, você levantou da cama, qual roupa que eu vou vestir? Né? Então, todas as nossas escolhas, elas envolvem uma responsabilidade moral. E decidir, no âmbito do livre-arbítrio, espiritualmente, qual Deus que eu vou seguir, né, pastor? Qual é o meu objeto de adoração? Qual é a decisão que eu vou tomar sobre a minha vida no âmbito espiritual? Aí a gente conhece isso mais como livre-arbítrio, né? Parece que decisão vem para qualquer outra coisa. Livre-arbítrio já fica atrelado a decisões espirituais. Mas não deixa de ser decisão. Entendido isso? Então, agora nós vamos dar continuidade ao texto, né, pastor? Vamos aos textos bíblicos, tá? Algumas perguntas eu tenho que responder. Antes do pecado, vamos lá, antes do pecado, não tinha pecado no mundo. Eu vou fazer algumas perguntas para os irmãos. Não tinha pecado no mundo. Antes de ter pecado, existia alguma lei estabelecida por Deus? Sim ou não? Sim. Quem acha que sim? Sim. Quem acha que não? Ela acha que não, ou acha que sim? Sim. Então, todo mundo acha que sim. Então, está todo mundo certo. Então, pastor, antes das perguntas, eu queria explicar que nós estamos em Manaus, né, pastor? A gente esqueceu de lembrar isso. Nós estamos dentro da igreja, da comunidade evangélica Geração da Conquista. Hoje nós não estamos no motorhome, ele está estacionado lá no Rio de Janeiro. Pegamos um avião e viemos para Manaus. Estamos na nossa igreja. Então, hoje, apesar de vocês não estarem vendo a igreja, né, que nós ainda não temos essa tecnologia aí para mostrar lá, e, cara, em breve, em nome de Jesus, isso vai estar organizado. Então, nós estamos tomando direto para a igreja, e a igreja está nos respondendo. Ok? Segunda pergunta. Então, antes do pecado, então, o homem tinha livre-arbítrio? Sim ou não? Sim. O homem podia escolher antes do pecado? Sim. Podia escolher. Vamos falar um mito, assim, juntos, vamos lá? Antes do pecado, o homem podia escolher? Sim. Gênesis capítulo 2, olha só, 2, não tinha pecado ainda. Gênesis capítulo 2, versos 15, 16 e 17.
O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja até os 17. Então perceba que Deus coloca o homem no jardim e diz assim, não é para ficar em férias eternas, não, tá? Está vendo ali, ó, não tinha pecado, não tinha trabalho. Para cuidar e cultivar do jardim. Interessante que Deus falou assim, vocês podem comer livremente de todas as árvores, mas de um determinado fruto, de uma determinada, vocês não podem comer, pelo dia que vocês comerem, vocês vão. Então colocou o quê? Colocou o quê para o homem? Uma lei. Uma lei, você obedece ou não. Você escolhe obedecer ou não. Toda a lei impede a possibilidade do livre-arbítrio. Porque se você não tem livre-arbítrio, amém? Não é necessário ter lei. Você não tem livre-arbítrio, você não pode escolher. Quando tem uma lei, é por quê? Porque existe um limite, não é isso, doutora? Nós temos um advogado aqui, espera aí, passou em segundo lugar na OAB e tal. Então, por exemplo, se você tem uma lei, é porque existe um limite estabelecido por aquela lei. Se você ultrapassar aquele limite, se você decidir ultrapassar aquele limite, vem uma pena, não é? Você vai ser penalizado. Foi o que Deus falou. Qual era a lei? Todas as árvores do jardim vocês podiam comer. Mas, daquela determinada árvore, vocês não podem comer. É a lei. E aí vem a pena, se você não cumprir a lei. Se vocês comerem, vocês vão morrer. É a pena. Então é importante a gente entender isso, gente. Se foi colocado uma lei, é porque o homem podia obedecê-la ou transgredi-la. E obedeceram, tanto obedecer uma lei como transgredir, traz a ideia de quê? De escolha. Se tem escolha, tem livre-arbítrio. Gente, é difícil entender isso? Ora, não é, né? Como até hoje, qualquer lei, né, em qualquer lugar, ela tem, qualquer ser humano, ele tem o poder de decidir. E se ele decidir não cumprir, não obedecer, também vai sofrer as consequências. Da mesma forma. Isso é no mundo todo. Ok? Isso antes do pecado. Agora, no limiar ali, ó. Então, não tem pecado, agora o homem vai ter que decidir. Ok? Agora o homem vai decidir sobre esta lei. Não tem pecado aqui, no 2. Ok? Não tem pecado aqui no 2. Tipo, não tem pecado, não existe o mal, no nível da natureza humana ainda. Okay? O mal já existia anjos caídos, já existia Satanás. É importante a gente entender isso aí. O mal já existia. Mas na dimensão humana, o mal ainda não existia. O homem não conhecia pecado. Lê para a gente Gênesis capítulo 3, do verso 1 até o verso 7. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. E só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam
e nem sequer toquem o fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e como Deus conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou e saber e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou o fruto e o comeu. Depois deu ao marido, que estava com ela. E ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram. E eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira, uma às outras, para se cobrir. Amém? Então, isso aí é o relato da queda. E no relato da queda, meus irmãos, aí está claro, né? Existia uma lei, Satanás trouxe outra proposta para o homem não tinha pecado. Só que a chave, né, a demonstração cabal do livre-arbítrio está numa palavrinha: desejo. O desejo move nossas decisões. Ok? Desejo. O querer. Né? E onde é que está essa palavra do texto? Verso 6. Pode ler de novo, pastor? Só o verso 6. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Ok. E desejou a sabedoria que ele daria. Ó, ela desejou. Né? A culpa é da mulher. Não, gente, para com isso. Porque ela deu ao homem e comeu também. Então, os dois, né, ele escolheu também. Né? Então, o que acontece? É importante a gente entender isso, gente. É importante a gente entender isso. O que a Bíblia está dizendo aí com todas as letras? Ela desejou ter o conhecimento. Até aí ela tinha pecado? Não. Qual é a escala do pecado? Pecado primeiro se expressa num desejo do coração, né? Numa intenção. A intenção se transforma em desejo. O desejo se transforma em ação. A ação gera o pecado. O pecado gera a morte. Não é assim que está lá no Novo Testamento isso? Olha aqui. Isso acontecendo no Velho, lá em Gênesis. Então perceba que nossas decisões, elas têm consequências. E se temos decisões, o livre-arbítrio é algo inquestionável. Ah, pastor, mas isso é antes do pecado. E depois do pecado? Não tem problema. Depois do pecado, Gênesis capítulo 4. Olha que a gente está indo. A Bíblia só volta a desenhar mesmo, né? Gênesis 2, Gênesis 3, Gênesis 4. Gênesis 4, né? Do verso 1 ao verso 16. Adão teve relações com ela, sua mulher, e engravidou. Quando deu à luz Caim, ela disse: com a ajuda do Senhor, tive um filho. Tempos depois, deu à luz o irmão de Caim, e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções do cordeiro dentre as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado.
Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominar. Caim sugeriu a seu irmão: vamos ao campo. E, enquanto estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou responsável por meu irmão? Então Deus disse: o que você fez? Ouça, o sangue de seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. O solo não dará boas colheitas, por mais que você se esforce. De agora em diante, não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Caim disse ao Senhor: meu castigo é pesado demais. Não posso aguentar. Tu me expulsaste da terra e de tua presença e me transformaste num andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar me matará. O Senhor respondeu: eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para alertar qualquer um que tentasse matar. Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do oeste. Amém, irmãos? Então, aqui já estamos na era do pecado, tá? Adão e Eva foram expulsos do jardim, eles já estão, aí tiveram filhos, né? É a história que é mais conhecida que andar para frente. Caim e Abel, agora tudo, né? Deus aceitou Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. É interessante isso, de que quem vem primeiro é o ofertante, depois a oferta. Por quê? Porque Deus ele não liga muito para a oferta, não. Deus liga para o coração do ofertante, tá? Isso que é importante. A oferta só é aceita se o ofertante for aceito primeiro. Ok? No versículo 6, pastor, queria fazer uma venda aqui. Sim. Deus deu um conselho, né? Olha que coisa linda. O cuidado de Deus, né? O pecado está à porta à sua espera, deseja controlá-lo. Mas é você quem tem que dominar. Então, o pecado, ele está à porta do nosso coração todos os dias, 24 horas. Assim como o Senhor falou ali para Caim, ele fala para a humanidade hoje. Mas você é quem tem o poder de decidir. É isso que Deus estava falando para ele, de dominar. Quer dizer, o seu coração, ele não chegou a mim com um coração ofertante. Por isso que Deus não aceitou. Se você não vem com alegria adorar ao Senhor no templo, você pode até levantar as mãos, porque todo mundo levantou, mas a sua adoração não chegou no trono de Deus. Se você ajudou alguém, se você fez qualquer coisa boa, né? Sendo um apoiador do reino de Deus, né? Mas se você não está fazendo realmente aquilo de coração, a igreja ou a pessoa para quem você está fazendo, tomando essa atitude, vai receber, né? Recebe a cesta básica, a igreja recebeu ajuda, você limpou a igreja, são exemplos. Mas não chegou no trono de Deus. Caso essa atitude, como ali Deus disse para Caim, ela não venha da onde? Do teu coração. Então, vigia o teu coração. Porque o teu coração é um coração pecador. Todos nós somos iguais. Não tem diferença. Então, nós temos que vigiar quem realmente somos.
como realmente estamos, porque o que nós somos é intrínseco, é interno, ninguém está vendo. Quem você realmente é? O Senhor está aceitando o que você está entregando a Ele? Às vezes, simples de ouvir, e Deus não recebeu. Aí você volta para casa, ainda reclamando da igreja, falando do irmão, não sei o quê. Mas o objetivo não era você ir para a igreja, ou seja, lá onde você estiver, só para servir as pessoas e adorar ao Senhor? Então, o pecado, ele mora embaixo da porta do nosso coração. Faz parte do seu eu. E o que o seu eu tem dito? Você se reconhece? Você sabe quem você é diante de Deus? E só nós sabemos, e o Senhor. Amém, irmãos? Pegando isso aí que a pastora falou, vamos lá. Tudo isso que ela falou, tudo aqui, tem isso, tem que olhar para. Vamos lá. Para que falar isso tudo para quem não tem livre-arbítrio? Vamos lá, olha só o que Deus falou para Caim, verso 6. O Senhor disse a Caim: por que você está curioso? Por que se transtornou o seu rosto? Ou se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Gente, eu fico bobo. Como é que pode? Pessoas inteligentes. Não existe livre-arbítrio. Mas peraí, Deus está falando assim, Caim, você não é assim que Deus está falando, Caim. Você não sabe, se você fizer o bem, você não vai ser aceito? Olha, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a povo. Ele deseja conquistar você, cara. Mas você deve dominar. O que Deus está falando para Caim aqui, gente? Vamos lá. Olha, você pode tomar a decisão correta. Não o conselho, a pastora falou. Deus está dando. Para quem tu vai dar conselho para quem não tem livre-arbítrio, gente? Fala a verdade. Vou te dar um conselho. Mas tu vai errar mesmo? Então Deus está perdendo tempo, gente. Não cabe na cabeça de uma pessoa inteligente. Eu não quero ser ofensivo, mas daqui a pouco vem aí os comentários no clube, grosso, não sei o quê. Não é isso. É porque, gente, é flagrante aqui. Né? Deus está falando para Caim assim, olha, você pode tomar a decisão correta. Opa, decisão. Decisão impede o quê? Livre-arbítrio. Mas vamos continuar. É interessante, eu me salta bem os olhos deles a partir do versículo 3, assim. O que Deus está falando para Caim, vai tentar, olha que interessante. Tome uma atitude assertiva, Caim. Né? Olha para dentro de você. Isso em 7, né? 6 e 7. E aí ele, depois de ter dado esse conselho, ter falado com ele, sucessivamente, no 8, olha o que Caim fez. Caim sugeriu ao seu irmão, vamos ao campo, e quando estava lá, Caim atacou o seu irmão e matou. Deus, na sua onisciência, ele estava falando com Caim, ele estava aconselhando Caim, mas ele não sabia que Caim não ia atentar para o conselho dele, que ele ia, logo após matar Abel. Ele sabia disso, né? Então, a palavra de Deus, ela é para todos. Então, o Senhor, ele fala para todos. Por que Deus falou aqui? Mesmo Deus sabendo que a Caim ia tomar essa atitude. Porque quem tem o poder de tomar uma decisão e mudar o desejo que quer fazer, o desejo do coração, é o próprio.
Caim aqui, ele foi alertado por Deus. Olha, é como se Deus estivesse dizendo assim, Caim, você está a ponto de matar seu irmão. Desejo do teu coração, porque ele é onisciente. É fazer isso, enganar o teu irmão, chamar ele para ir no campo, atacar ele pelas costas e matar ele. Caim, pare para pensar. Né? Deus não foi claro assim, sabe por quê, irmãos? É que Deus respeita a decisão do homem, a escolha do homem, porque ele não fez marionetes, ele não fez ninguém para fazer o que ele quer, ele fez um homem à sua imagem e semelhança, e o homem, ele tem o poder de decidir. O homem tem o desejo do mal, mas ele também, dentro dele, ele sabe que aquilo é o mal. E ele pode mudar isso. Ele pode decidir. Não vou. Quantas pessoas, um exemplo, né? Eu, pela minha profissão, ouço muita coisa. Olha, eu estava indo com aquela pessoa para o hotel. Eu estava me direcionando para lá. Porque eu queria me ligar do meu marido. Fui traída há muitos anos. Quando eu descobri, foi a primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou me vingar. E essa pessoa estava dentro do carro e no meio do caminho, eu falei, cara, eu falei, não, vamos parar aqui, para aqui, só um xixi a sua. Ela saiu do carro. Eu assim, eu vou embora. Olha que coisa linda. Era isso que era muito perfeito. Agarrado ali, quando ele ouviu Deus falar, ele falou assim, não, eu não vou fazer isso. Né? Por quê? Porque o homem tem. Olha o exemplo que eu estou dando, não é fictício, é verdadeiro. O homem tem o poder de parar. Mesmo que ele está prestes a pecar, e ele está cheio, a sua vontade, o seu desejo está ali, com muita vontade de se vingar ou de fazer alguma coisa errada. Mas ele tem esse poder, ele tem essa decisão, ele tem o livre-arbítrio. E eu, particularmente, eu acho que é um dos presentes mais lindos que Deus não poderia ter dado uma coisa mais maravilhosa para o ser humano. Isso nos enaltece, isso nos faz importantes, isso nos faz semelhantes, isso nos faz pessoas, seres humanos. Somos o único no mundo que tem razão, que pensa e decide, né? Infelizmente, Caim não obedeceu, mas nós podemos tomar decisões assertivas e obedecer. Outra pergunta que eu quero fazer aqui para todos, o pessoal do YouTube, depois coloca nos comentários aí, não esquece de compartilhar, aquela coisa toda, né, que vocês sabem. É difícil para o homem, para quem não acredita em livre-arbítrio, é impossível o homem obedecer os mandamentos de Deus, por ele mesmo. É impossível o homem decidir. Não, eu quero Deus. Né? A partir de hoje eu quero Deus. É impossível o homem tomar a decisão pela vontade de Deus, ou na direção dos preceitos de Deus. Vocês acham difícil fazer a vontade de Deus? Precisa responder, não, que essa é muito difícil. É muito pessoal, né? É muito pessoal. Eu tenho uma pergunta. Sim. Então, entendendo que o livre-arbítrio é a capacidade do ser humano de escolher entre o bem e o mal. Após mesmo o pecado aí, o próprio Deus fala, né, para Caim. Isso não é certo de se escolher isso fazer. Então, o homem tem a escolha. Né? Então, significa que o homem também ele tem a escolha de decidir por Deus. Né? Eu quero. Eu queria que os pastores me explicassem Romanos, capítulo 9, um texto muito conhecido. Sim. Romanos, capítulo 9, a partir do verso 11. Sabia que você fala sobre Romanos, capítulo?
Qual o verso?9 a 11. Todo calvinista ele fala sobre Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 9, 9, verso 11. verso 11. Antes de eles nascerem, porém, antes mesmo de terem feito qualquer coisa, boa ou má, ela recebeu uma mensagem de Deus. Essa mensagem mostra que Deus escolhe as pessoas conforme o propósito dele. Sim. Então vamos lá. 11 em diante, né? Vamos em diante. Vamos continuar. Tá. E as chamas sem levar em conta as obras que praticam. Pois dito a Rebeca, seu filho mais velho servirá ao seu filho mais novo. Nas palavras das Escrituras, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Estávamos dizendo então que Deus foi justo? Claro que não. Pois Deus disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Vamos lá. Portanto, misericórdia depende apenas de Deus e não do nosso desejo, nem dos nossos esforços. Pois as Escrituras afirmam que Deus disse ao faraó, eu o coloquei em posição de autoridade com o propósito de mostrar em você meu poder e propagar meu nome por toda a terra. Como podem ver, ele escolhe ter misericórdia de alguns e endurece o coração de outros. Mas algum de vocês dirá, então, por que Deus os culpa? Não estão apenas cumprindo a vontade dele? Ora, quem é você, mero ser humano, para discutir com Deus? Acaso um objeto criado pode dizer àquele que o criou, por que você me fez assim? O oleiro não tem o direito de usar o mesmo barro para fazer um vaso para uso especial e o outro para uso comum? Da mesma forma, Deus tem o direito de mostrar sua ira e seu poder, suportando com muita paciência aquele que são objeto de sua ira, preparados para a destruição. Ele age desse modo para que as riquezas de sua glória brilhem com esplendor ainda maior sobre aqueles dos quais ele tem misericórdia. Aqueles que ele preparou previamente para a glória. E nós estamos dentre os que ele chamou, tanto dentre os judeus como dentre os gentios. A esse respeito, Deus diz na profecia de Oséias: chamei meu povo, aqueles que não eram meu povo, amei aqueles que antes eu não amava. E também no lugar onde lhes foi dito, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos de Deus. E a respeito de Israel, o profeta Isaías clamou: embora o povo de Israel seja numeroso como areia do mar, apenas um remanescente será. Pois o Senhor executará sua sentença sobre a terra, de modo rápido e decidido. E como Israel tinha dito em outra passagem, se o Senhor dos Exércitos não houvesse poupado alguns de nossos filhos, teríamos sido exterminados como Sodoma e destruídos. Só aí, pastor. Vocês entenderam qual é o contexto, então, meus irmãos? Né? Vamos lá. Romanos capítulo 9. Olha o contexto. Digo a verdade em Cristo, não minha consciência o confirma no Espírito Santo. Em grande tristeza e constante angústia em meu coração. Pois eu até desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos e da minha raça,
o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão, a adoção do tempo e as promessas. Eles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Então, o contexto desse texto é que é aquilo, Jota. As pessoas, e principalmente os teólogos, eles pegam para defender certas posições, eles pegam parte ali do contexto. Qual é a tese que Paulo está defendendo ali? Né? Nem o povo de Israel foi o povo escolhido? Amém ou não? Todo o povo de Israel vai para o céu? Ele acabou, é a tese dele. Né? Ele está falando isso para os judeus. Vamos continuar? Por isso que é importante, crente, olha só. Leia o texto todo. A gente está falando disso. Se você olhar essa tese, e aí é importante, o contexto da carta de Romanos não é só um contexto próximo, não. Esse contexto, essa tese, Paulo está defendendo desde o capítulo 1. Desde o capítulo 1. Eu li do versículo 10 ao versículo 19, e o pastor começou a ler agora, ele começou a ler o versículo 1, tá? Então, só para ficar entendido. Capítulo 9, eu comecei lendo do 10 ao 29, o pastor voltou a leitura, mas ele começou do 1. Tá? Eu estou lendo do 1. Porque se você não ler o contexto, então, como diz todo texto, fora de contexto, serve de pretexto. Né? Nem por serem descendentes, verso 7, nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Mas peraí, Deus não escolheu Israel para ser o povo? Né? Então, por isso que Paulo vai dizer lá, que Deus nos escolheu, os predestinados. Ele não fala essa palavra? Fomos predestinados em Cristo. Né? Por isso que a gente vai ler esse texto também. Nós somos predestinados em Cristo. Então, a predestinação, que é a doutrina calvinista, é uma predestinação fatalista, ou seja, Deus escolheu uns para que vai para o céu, outros que vão para o inferno. Né? Por isso não existe o livre-arbítrio, e eles usam muito essa parte que o Jota levantou aí. Mas não é disso que Paulo está falando. E é interessante, né, pastor, que quando se lê realmente do 10 ao 29, a intenção e o entendimento te leva para essa linha de raciocínio. Mas se você ler todo o contexto do capítulo 9, até, né, do capítulo 1, enfim, até o 9, mas só o 9, esses versículos que faltaram, até o 10, né, até o 9, você entende. Olha que interessante. Mais ainda sobre o poder do livre-arbítrio. Então, da metade da leitura, você subentende que não tem um livre-arbítrio. Mas se você ler o texto inteiro, você vai ver a presença do livre-arbítrio aqui. Porque o Israel, por ser escolhido, então não vai ser livre, né? Mas como o homem tem o livre-arbítrio, como ele tem esse poder de decisão, o que acontece? Serão todos salvos? Não. Por conta da própria decisão de Israel. Por conta da própria escolha do ser humano. No verso 7 está dizendo assim, vamos lá. Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário,
por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendentes de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita: no tempo devido virei novamente, e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Olha só, gente. Também os filhos de Rebeca tiveram um mesmo pai, nosso pai Isaac. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, né? Não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito: amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Deus aqui não está falando: olha, eu escolhi uns e eu escolhi outros. Não, ele está falando em relação a Israel. Gente, o Papa aí é só Israel. Então tem Israel que vai para o inferno, tem Israel que vai para o céu. Por que? Tanto é que ele fala assim: olha, vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Em outras palavras, volta lá no verso 8. Outras palavras, olha só o que Paulo está falando. Em outras palavras, ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso que eu falei até agora? Hein? Não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendentes de Abraão. Os filhos da promessa que são considerados descendentes de Abraão são filhos da promessa baseada em quê? Romanos capítulo 4. Na fé. Fé é decisão, meu irmão. Fé é decisão. Você está entendendo? Pela graça sois salvos por meio da vez que eu venho de vós, eu estou dizendo, vamos voltar lá. Por isso que é importante a gente entender, gente. Olha lá, vamos lá. Vamos lá. Do que Paulo está falando aí? Vai lá para Romanos capítulo. Portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus. Isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário de alguém que trabalha não é considerado valor, mas dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da fidelidade do homem. Ó, gente, fidelidade de quem? Do homem, a quem Deus acredita justiça independentemente das obras. Mas fidelidade de quem? Do homem que vai na direção de Deus. É isso que é importante a gente entender. E aí sim, ó, como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele que Deus não atribui culpa. Aí alguém poderia dizer, está vendo, olha, alguns Deus não atribui culpa. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo é que Deus não atribui culpa para aqueles que são filhos de Abraão. E aqueles que são filhos de Abraão são aqueles homens que decidem pela fidelidade a Deus através da fé. Vamos continuar. Destina-se essa felicidade apenas ao circunciso ou também ao circunciso? Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi acreditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ser circuncidado? Né?
Paulo pergunta, né? Está perguntando, mas igual eu faço aqui na escola bíblica dominical. De vez em quando joga uma pergunta. Aí ele vai dizer o quê? Não foi aqui, ó. Antes ou depois de ser circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Então, Deus justificou, quando Deus justificou Abraão, gente, não tinha circuncisão, não tinha lei, não tinha tabernáculo, não tinha tribo de Levi, não tinha nada disso. Por quê? A nossa justificação em Cristo, ela vem pela fé na promessa. Ok? Pela fé na promessa. Verso 11. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, estava com a corda toda. 12. Ó. Não, ainda no 11. Circuncisão como sinal, como selo da justiça pela fé. Quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o Pai de todos os que creem. Crer é decisão, não é determinação. Gente, pelo amor de Deus, olha o que a Bíblia está dizendo. Crer é decisão, não é determinação. Porque se fosse determinação, não era crer. Você está entendendo o que eu quero dizer? Você está entendendo isso? Abraão, ele creu? Todos na época de Abraão creram? Não, mas Abraão creu. Ló creu? Creu. Mas todos em Sodoma e Gomorra que estavam junto com Ló, creram? Não. Inclusive a mulher dele se transformou numa, mas ela estava com Ló. Você está entendendo isso, querido? Vamos continuar. Vamos deixar a Bíblia falar. Vamos lá. E é igualmente pai dos discípulos, verso 12, é igualmente pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam dos passos da fé que teve nosso pai Abraão, antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois os que vivem pela lei são herdeiros. A fé não tem valor e a promessa é inútil. Pois se, mediante a justiça, pois se os que vivem pela lei são herdeiros, ou seja, se a eleição, pura e simplesmente, de Israel, se o fato de você ser eleito, presta atenção, é isso que Paulo está dizendo. Vamos lá. Volta a cabeça para você. Se o fato de você ser eleito, você já é eleito. Você está salvo. Você está predestinado a ir para o céu. Ok? Se isso é assim, olha o que Paulo diz? Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Ou seja, se você é predestinado a ir ao céu, para que fé? Você está entendendo o que eu quero dizer? As pessoas confundem predestinação com onisciência. Deus sabia quem ia ser Jacó. Deus sabia quem ia ser Saul. Deus sabia quem ia ser Saul. Deus sabia quem. Deus sabe tudo. Deus sabe quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Mas Deus não determina. Essa é a diferença. Mas, voltando aqui, versículo. Isso aqui.
propósito. Versículo 11. Antes de eles nascerem, porém, estes mesmos, prestem bem atenção nisso, está falando dos gêmeos. Antes deles nascerem, antes mesmo deles fazerem coisas boas ou má, né? Ele recebeu uma mensagem, ela, né? A Rebeca, recebeu uma mensagem de Deus. Uma mensagem, essa mensagem mostra que Deus escolhe as pessoas conforme os seus propósitos. Guarda essa palavra, propósito. Propósito. Do propósito dele. E aí chama sem levar em conta as obras que pratica. Chamou para o propósito específico de Deus. Foi dito a Rebeca, seu filho mais velho, agora está falando qual é o propósito. E o filho mais velho servirá ao filho mais novo. Nas palavras das Escrituras, é Jacó, mas rejeitei Esaú. Deus falando. Então, dizendo então que Deus, podemos dizer então que Deus foi justo? Claro que não. Pois Deus disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser, mostrarei compaixão de quem eu quiser. Portanto, a misericórdia depende apenas de Deus e não do nosso desejo, nem dos nossos esforços, das nossas obras. Agora, veja aqui. Pois as Escrituras afirmam que Deus disse ao faraó. Faraó aqui nessa história, de onde que veio o faraó? Por que faraó aqui? Veja, que Deus, olha, o que Deus diz? Eu o coloquei em posição de autoridade, com o propósito. Então, o que Deus está falando aqui não é sobre salvação, é sobre escolhas de homens e mulheres que, mesmo antes de ter cometido o pecado, porque não tinham nem nascido, cometido boas obras ou mais obras, Deus tinha um propósito. E aí o faraó, antes de nascer, o faraó já estava reinando, mas Deus o escolheu e colocou ele naquela posição de autoridade por um propósito, para mostrar para vocês o meu poder e propagar o meu nome em toda a terra. Ok? Aí nós vamos pular lá para o versículo 30. Nós paramos no versículo 29. Então, antes de chegar ao 30, entenda que, vamos ler aqui o 24. E nós, aqui e agora, nós, aqui em Roma, aqui, o povo de Roma, os irmãos, e nós agora, nós fomos escolhidos, nós estamos entre aqueles que foram chamados, tanto dentre os judeus como dentre os gentios. A esse respeito, Deus profetizou lá em Oséias e disse: olha, chamei o meu povo, aquele que era o meu povo, e amei aqueles que antes eu não amava, os gentios. Porque agora, esse povo também crê no lugar que foi dito: vocês não são povo, serão chamados filhos de Deus. Lá no 30 agora. O que significa tudo isso? Embora os gentios não buscassem seguir as normas de Deus, foram declarados justos. E isso aconteceu pela fé. E isso aconteceu pela fé. Já o povo de Israel, que se esforçou tanto para cumprir a lei, a fim de se tornar justo, nunca teve sucesso. Por que não? Porque tentaram se tornar justos por meio de suas obras, e não pela fé. Tropeçaram na grande pedra em seu caminho. A esse respeito, as Escrituras afirmam:
Põe em Sião uma pedra e os fiz tropeçar, uma rocha e os fez cair. Mas quem confia nele jamais será envergonhado. Amém? Então, esse texto ele fica totalmente fora do contexto quando se fala de predestinação. Ele não fala disso. Ele fala do propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Quando eu tinha 16 anos, Deus me mostrou o propósito dele. Ele me escolheu para ser pregadora da palavra de Deus e para pastorear com meu marido. Era um propósito que já tinha sido nascido no coração de Deus, já existia, né? E o Senhor te separou a cada ser humano que o aceita como Salvador com um propósito. O propósito de Deus, ele não muda. Mas o propósito de Deus precisa ser aceitado. E sobre todos os propósitos, aonde Deus usou Isaac e Jacó e Esaú, Esaú e Jacó. E depois usou Faraó, ali no outro contexto, em tantos outros contextos, havia propósitos. Propósitos do alinhamento do seu propósito maior entre a humanidade. E sobre todos os outros propósitos, ele começa a dizer aqui na profecia de Oséias, porque aquele povo que ele não amava, né? Ou seja, aquele povo que ele passou a amar, aquele povo que... Por que Deus passou a amar os gentios? Porque quando chegou a palavra no ouvido dos gentios, os gentios fizeram o quê? O aceitaram. Quando chegou no ouvido lá do povo lá de Éfeso, o povo o aceitou. E sucessivamente o povo brasileiro, o povo americano, o povo o aceita. Então, aquele que aceita o Senhor Deus como único, o Senhor o recebe. Quando você recebe Jesus, quando você entende o propósito maior de Deus na face da terra, que é Jesus como libertador do pecado, e salvador e remidor de todo o pecado do homem, então você recebe o amor, a graça salvadora, o amor de Deus e o propósito de Deus para a sua vida. E com certeza o Senhor te revela. Amém? Aqui. Por que então Deus falou assim, amei a Jacó e rejeitei Esaú? Por que Deus falou, o mais velho servirá o mais novo? Por quê? Para cumprir o propósito. Ok, mas por que ele falou isso? Não. Ele já conhecia. Ele já sabia. Gente, a gente esquece. A onisciência. O alinhamento da história de Deus, ele não é temporal. Quem é temporal somos nós. Deus já sabia, né? Então, isso aqui, ainda assim, quase pergunta, né, Renato? Tem a ver com o quê? O livre-arbítrio. Por quê? O que ele precisou? Precisou que as pessoas decidissem, escolhessem amar a Deus e viver no propósito. Por que Deus falou assim, verso 17, depois a Escritura diz ao faraó, diz ao faraó, eu o levantei exatamente com esse propósito, mostrar a você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Por que ele falou isso em relação ao faraó? Lê para mim aí Êxodo, capítulo 1. Êxodo, capítulo 1, verso 8. Então, levantou-se um novo rei sobre o Egito,
que não havia conhecido a José. Eu sabia Nem que conhecia Jesus. a dinastia dos Ixos, vamos lá, trabalhei história, que a dinastia dos Ixos, que foi a dinastia que conheceu José, essa dinastia ia acabar. Ia vir a dinastia dos Ixos, ia passar. O que eram os Ixos? Um povo pastoril, um povo parecido com o povo de Israel, com os judeus. Era um povo pastoreal. Então, os Ixos conseguiram dominar o Egito e a dinastia deles foi na dinastia dos Ixos que se levantou José. Mas Deus, na sua onisciência, sabia que essa dinastia ia passar. E os egípcios iam voltar ao trono, e quando ele voltasse ao trono, o povo de Israel estaria lá. Só que quem é o Senhor da história? Deus. Se os egípcios saíram, os egípcios voltaram, porque foi Deus que quis para cumprir o seu comando. A onisciência não pode ser confundida com o livre-arbítrio do homem. O livre-arbítrio do homem é o poder do homem, presenteado pelo Deus, que tem como característica a onisciência. Né? Deus sabia que Esaú ia vender a sua primogenitura, ia vender a sua primogenitura por um prato de lentilha. Então, essa é a onisciência. Por isso que Deus não amou o irmão Jacó e amou ele. Porque ele já sabia. Não é determinismo, é onisciência. Não é falta de livre-arbítrio. O homem tem um livre-arbítrio. Até como o exemplo que eu dei aqui da minha vida ou da sua vida, você sabe? Não. Você vai entendendo o propósito de Deus, você vai entendendo o plano de salvação. Mas Deus sabia. Deus sabia que o pastor Renato ia aceitar Jesus. Deus sabia que você ia aceitar Jesus. Sabia, lógico. Né? Então, essa onisciência não tira do homem o poder dele decidir. Deus morreu na cruz, na pessoa de Jesus. Vamos lá. Ele deu o seu filho. Ele se fez carne para amar quem? O que a Bíblia diz? Deus amou todos. O mundo todos. Não é alguns do mundo. É o mundo. Para salvar todos. Agora, todos são salvos? Não. Então, o amor de Deus é para todos. A decisão é de alguns. Alguns decidem, mas Deus não, como ele amou todos. Ele não sabia que só alguns iriam decidir. Ele sabia. Vamos lá para o final do Pentateuco, Deuteronômio, capítulo 30. Vamos ler do 11. Quer falar, Renatinho? Quer falar? Deuteronômio 30, do 11 ao 14. Quem pode ler para a gente? Do 11 ao 14. A gente vai ler aqui só por conta do livro do plano, né? Do 11 ao 14. Esse texto, ele fala sobre a escolha entre vida e morte. Este mandamento que hoje lhes dou, não é difícil demais para vocês. Nem está fora do seu alcance. É importante você botar isso na sua cabeça. Não está guardado no céu tão longe que você tenha de perguntar quem subirá ao céu a fim de trazer até nós aqui embaixo para que possamos ouvir e obedecer. Não está guardado além do mar,
tão distante que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar a fim de trazê-lo até nós, para que possamos ouvir e obedecer? Não, a mensagem está bem perto. Está em seus lábios e em seu coração, para que possam obedecer. Ok? Amém? Qual foi Né? a pergunta que eu vi? Muito bom. E quem diz, quem acredita na predestinação fatalista, diz que o homem não tem condições de ir na direção de Deus. Só que, detalhe, gente, olha só que doideira. A gente está onde? Deuteronômio. A gente está no fim do Pentateuco, estamos no início. Então, a Bíblia diz, Gênesis, Apocalipse diz, você tem todas as opções, todas as condições, ser humano, você tem todas as condições de optar por Deus. E é interessante essa metáfora, né, que é usada, olha, não está no céu, para que quem vai, né, alcançar, não está no mar das profundezas, quem é que é capaz de ir lá para alcançar a escritura e poder obedecer, mas está perto, está em seus lábios e em seu coração. Então a palavra está ratificando que se você realmente buscar Deus de todo o teu coração, como diz o profeta, você o encontrará. Então não tem nada demasiadamente difícil. Lê para a gente agora Deuteronômio 30, 19 e 20 só. Acompanhe na sua vida. 19 e 20. Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas das escolhas que fizerem. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Façam isso amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida. Se vocês o amarem e lhe obedecerem, Ele lhes dará vida longa na terra, que o Senhor jurou dar aos seus antepassados, Abraão e Isaque. Glória a Deus. Então, veja que Deus está falando assim, é interessante, olha só, hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês. E que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Para que Deus vai colocar testemunhas se você não pode tomar uma decisão, gente? Vamos lá, vamos ver a cabeça. Eu coloco os céus e a terra como testemunha diante de vocês, que eu coloquei a bênção, a morte, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a bênção. Aí Deus é o único que dá a prova, mas dá o gabarito, né? Para você só marcar e ser feliz. Mas o danado do homem marca errado ali. Não tem como tirar 10, né? Não tem como tirar 10 na prova. Mas você vê, Deus ele invoca testemunhas para quê? Para a tua decisão. Então, meus amados, isso a gente está aqui no Pentateuco ainda. Tem mais de 30 passagens aqui que eu queria que a gente vai explorar. Né? Gente, é impossível, meus irmãos, nós desconsiderarmos o fato da nossa responsabilidade. Quer ver? Josué, capítulo 24. Pois isso aí é mais conhecido que andar para frente. Ninguém desconfia qual é o texto? Josué perde a paciência com o povo. Leia 14 e 15, pastora Sola. 14, né? Portanto, temam os senhores e sirvam de todo o coração. Lance fora os ídolos que teus antepassados
serviram quando viviam além do Eufrates e do Egito. Sirvam somente ao Senhor. 15. Mas se vocês se recusaram a servir o Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviram além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. Escolham. Amém? Glória a Deus. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Escolham. Agora eu e minha casa, meu amigo, já escolhemos. Serviremos ao Senhor. Está entendendo o que eu quero dizer? Abra aí Juízes 10. Juízes 10, de 11 a 14. Acompanhamos comigo. O Senhor me respondeu: acaso não os livrei dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas, dos filisteus, dos sidônios, dos amalequitas e dos moabitas? Quando eles nos oprimiram, vocês me pediram socorro e eu os livrei. Entanto, vocês me abandonaram e serviram a outros deuses. Por isso, não os livrarei mais. Vão e clamem aos deuses que vocês escolheram. E eles os livrem neste momento de angústia. Acabou de mais. Olha só que coisa interessante esse texto em Juízes. Deus está falando assim, poxa, olha só. Quando vocês vieram a mim, eu não os livrei. Só que agora vocês me abandonaram. Do que Deus está falando, gente? Do homem ir na direção de Deus, do homem se afastar de Deus, do homem ir na direção. Essa é inconstância. Não é verdade? Não é assim que aconteceu com o juiz? O juiz ia, livrava o povo fazia porque era mau aos olhos de Deus, o povo era oprimido, Deus levantava outro juiz e ficou nessa novela aí, o livro de juiz todo. Como foi? Do que o livro de juiz? Aí é o livro de juiz todo fala. Do homem tendo a possibilidade de ir a Deus, de viver as bênçãos de Deus, mas o homem também pode escolher se afastar de Deus. Isso é livre-arbítrio. 1 Samuel, capítulo 8. Vamos do 6 em diante. Samuel não gostou de que lhe tivessem pedido um rei e buscou orientação ao Senhor. O Senhor lhe respondeu: faça tudo o que eles pedem, pois é a mim que rejeita e não a você. Eles me rejeitaram como seu rei, desde que os tirei do Egito até hoje. Eles têm me abandonado e seguido outros deuses. Agora tratam você da mesma forma. Façam o que eles pedem, mas advirtam-os solenemente a respeito de como o rei nos governar. Continua. Então Samuel transmitiu a advertência do Senhor ao povo e lhe pediu. Disse ele: este é o modo como o rei governará sobre vocês. Ele convocará seus filhos para servir em seus carros de guerra e com os seus cavaleiros e os fará correr à frente dos carros dele. Colocarão alguns como generais e capitães em seu exército. Obrigará outros a arar seus campos e a fazer
as colheitas e forçará outros mais a fabricar arcos e equipamentos para os carros de guerra. Tomará suas filhas e as obrigará a cozinhar, safanhos e fazer perfumes para ele. Tomará de vocês o melhor dos seus campos, vinhedos e olivares, e os dará aos servos dele. Tomará 1/10 de sua colheita de cereais e uvas para distribuir entre os seus oficiais e servos. Tomará seus escravos e escravas e o melhor do gado e dos jumentos para uso próprio. Exigirá 1/10 dos seus rebanhos e vocês se tornarão escravos dele. Quando esse dia chegar, lamentarão por causa desse rei que agora pedem, mas o Senhor não lhes dará. Ok? Olha só, naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Então, gente, aqui está falando de livre-arbítrio, de escolha, ok? E certas escolhas nos fecham a possibilidade de relacionamento com Deus. Ele está dizendo assim, olha, eu não os ouvirei. E, de fato, Deus não os ouviu. Muitas vezes, sabe por quê? Porque o sistema monárquico, a monarquia, depois, uma vez estabelecida em Israel, ela nunca mais deixou de ser exercida. Sempre tiveram rei. Quando foi? A partir de agora, Israel até os profetas, até Malaquias, quando Malaquias profetizou, ele profetizou sobre um reinado de um rei. E era sair de uma escravidão, entrar em outra, de um povo para o outro, se tornando sempre escravos, subjugados à escravidão, né? Não era esse o plano de Deus. E essa escravidão com humilhação, a ponto de querer confundir e perder, fazer com que perdessem a sua linguagem, não permitisse que eles adorassem o Deus de Israel. Ou seja, quando nós saímos do centro da vontade de Deus, nós perdemos a nossa identidade. Era isso que Deus estava advertindo o povo de Israel. E é isso que acontece hoje. Quando nós falamos de primeira escritura e começamos a ouvir barulhos, porque os barulhos são todos os ensinos, todas as pregações que vêm bem bonita, bem recheada, né? De forma, como eu vou dizer, os nossos ouvidos gostam, agradáveis aos ouvidos, né? Mas, na realidade, é o engano de Satanás. Então, hoje, nós temos um rei. Qual é o nosso rei? Mas aonde é que nós encontramos Jesus? Na palavra dele. A palavra de Deus é o único lugar que nos livra da escravidão dos falsos profetas. Se nós não nos atentarmos para a Santa Escritura, se nós não amarmos e guardarmos no nosso coração a palavra de Deus, nós vamos acabar amando as doutrinas. Como o pastor começou falando lá no início, né? Calvino, Simon Simmons, Memon Simmons e tantos outros, e que se tornaram igrejas tão lindas, tão agradáveis. Nada contra, desde que o princípio, o alimento seja o reino.
a palavra. Então, quando se fala sobre perca de livre-arbítrio ou determinismo, predestinação, isso já é a teoria e a teologia de homens. Tudo aquilo que sai da palavra não pode ser aceito, não deve ser aceito. É como se você estivesse aceitando outros reis. Você estivesse se submetendo a outro rei. Porque aquilo que você ouve é o que dita o seu comportamento. Aquilo que você aprende, escuta, deleita o seu coração, que você acredita, é isso que vai determinar a sua atitude, o seu comportamento, a sua decisão. E a nossa decisão, ela tem que estar pautada na pureza e integridade da palavra sagrada de Deus. Sem nenhum adendo teológico. O homem não precisa disso. Nós precisamos apenas do Rei dos Reis e de Deus. Amém? Eu acho. Mas, irmão, vamos ficar por aqui. A gente não leu nem 10% dos textos que eu coloquei aí. Separamos muito mais textos. Mas no domingo que vem nós vamos continuar no mesmo assunto, tá? Então, Vamos me enterrar no que vem esse assunto também. Tomara. Senão a gente volta, não tem problema nenhum. Não. Então, eclesiologia, história da igreja, predestinação. Aí coloca parte 1, aí predestinação, parte 2, domingo que vem. Aí a gente vai ver. Mas, meus irmãos, olha só. E para você do YouTube também. Nós não estamos aqui para convencer ninguém. Tá? Os textos estão aí. Leiam os textos. Inclusive, esse texto que o Diácono trouxe, Romanos capítulo 9, ele é fantástico. Mas leia o capítulo 10 e o capítulo 11 também. Vá fundo, porque 9, 10 e 11, eles fazem parte de um mesmo assunto. Ok? Então, leia todos esses capítulos. Ok? E pensem. E tragam perguntas. Você que está aí no YouTube, se quiser colocar no comentário também, coloque sua pergunta aí. Né? Nós só vasculhamos o Velho Testamento e fomos até Samuel. Mas a gente vai vasculhar Provérbios, Isaías, a gente vai andar ainda com muitos textos no Novo também. Né? E quando a gente entrar no Novo, aí a gente vai ver o que Jesus falou sobre isso. Então é importante, meus irmãos. Certo? E eu vou repetir. Não é para você acreditar em mim, nem na pastora Silvana, nem no diácono tal, nem no irmão tal. Não é. Volto a dizer, os textos estão aí. Pense sobre eles. Mas, por favor, não faça juízo de valor, não. Com o coração aberto, igual a gente está aqui. Né? Por isso, quando o diácono colocou, eu gosto da aula presencial e o Jota participar, porque ele coloca uns textos interessantes mesmo, e é isso mesmo que tem que acontecer. Eu não fico chateado quando alguém... Pelo contrário, eu disse. Quando ele falou, Romanos capítulo 9, eu sabia que era esse texto. Quando ele falou Romanos capítulo 9, eu bebi. Esse texto, né? Estudando esse texto há mais de 3 meses. E é bom, né, pastor, quando a gente tiver as perguntas pessoais, né, que vem do contexto bíblico, porque são perguntas mais relevantes. E você mesmo, pense assim, você que está fazendo a pergunta, se você traz uma pergunta, um contexto bíblico, você já está mostrando que você já está estudando a Bíblia. Aquele assunto ali já é interessante para você, e você está ali ruminando sobre aquilo, né? E quando você traz para a igreja, é muito bom, porque às vezes o irmão também está fazendo isso, né, irmão? E
não conseguiu formular a pergunta, o outro irmão formula, e isso é muito legal. E o nosso objetivo é estudar a palavra. Como o pastor disse, não é convencer ninguém. Até mesmo porque quem convence é o Espírito Santo. O papel de ser humano não é convencer. Quem quer convencer o outro vai vender filme. A gente está falando da palavra de Deus, né? A palavra de Deus não. A palavra de Deus é o Espírito Santo. E se seu coração estiver aberto, e seus ouvidos atentos, é o que a palavra mesmo diz. Aquele que tem ouvido, ouça o Espírito Santo diz. Ouça o que a palavra diz. Deixa a palavra transformar o teu coração. Todos nós estamos vivendo o mesmo processo de transformação. E se Deus no dia da nossa conversão, não tem fim, né? Mas esse processo, ele só acontece quando a gente estuda a palavra de Deus. Amém? Então, vamos continuar estudando. Nós agradecemos, vamos orar agora, agradecendo a Deus. Agradecemos ao você do YouTube que está nos acompanhando. Que Deus abençoe grandemente. Pode fazer um comentário, pode fazer perguntas, principalmente, nós iremos responder, como temos respondido às outras, mesmo algumas perguntas, assim, às vezes, mais ofensivas do que dúvida. Não tem problema nenhum. Nós não nos sentimos coagidos. Nós sabemos que todos aqueles que pregam a palavra do Senhor, eles serão... não serão entendidos por todos, não serão amados por todos, e serão perseguidos por muitos. Mas o importante é você ouvir, né? Então, a gente agradece quando você ouve, e o Senhor certamente vai falar com você, porque a nossa oração é essa. O Espírito Santo toca no seu coração. Bem, irmãos, Vamos orar. Vamos encerrar, então. Eu agradeço a todos, tá? E vamos continuar, então, esse assunto no domingo que vem, a parte 2, Fisiologia e História da Igreja, Predestinação. Vamos orar? Paizinho, encerramos, ó Pai, esta aula com alegria no coração, porque lemos a Tua palavra. Obrigado a Deus que Tu possas completar o sentido em nossos corações. Possamos, ó Pai, verdadeiramente compreender aquilo que está na palavra. Possamos, ó Pai, deixar a palavra interpretar a própria palavra. E possamos, ó Pai, buscar o sentido real da Tua palavra. Obrigado a Deus pela minha igreja, obrigado, ó Pai, pela igreja onde eu congrego, que aqui é a comunidade evangélica da Nação da Conquista. Obrigado pelas perguntas, pelos embates. Isso é muito legal, Jesus. Isso é muito bacana. Isso é muito... isso nos motiva, isso é motivador. Isso é muito bom. Nós pedimos ao Pai que Tu venhas a abençoar aqueles que vão assistir este vídeo. Ó Senhor, abençoe-os também. Que eles possam, Pai, fomentar, colocar suas dúvidas. Nos ajude, ó Pai, à luz da Tua palavra, a respondê-las de forma satisfatória. Senhor, nós agradecemos por todas as bênçãos. E desde já, ó Pai, nós pedimos um domingo abençoado para todos nós. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.